Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta segunda-feira, dia 25 de março. Eu sou o Diego Gimenez e a gente se encontra aqui de segunda a sexta no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço sempre o convite para você assistir também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar, todas as terças-feiras, na hora do almoço, coloca aí na sua rotina. Agora vamos às notícias, porque as bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa nesta manhã. A semana será marcada pela publicação da prévia da inflação de março, IPCA 15, por dados de geração de emprego pelo CAGED e também pela inflação nos Estados Unidos, além da última leitura do PIB do quarto trimestre americano. A política de preços dos combustíveis da estatal Petrobras está em xeque. A empresa não reajusta os preços há mais de 5 meses e vê a distância para a paridade internacional subir dia após dia. Atualmente, essa diferença é o equivalente a 65 centavos por litro de gasolina. Os papéis da Petrobras têm desvalorização de 10% no último mês, também pressionados pela retenção dos dividendos extraordinários do quarto trimestre do ano passado. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é o Rodrigo Moliterno, chefe de renda variável da Veda Investimentos. Rodrigo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Rodrigo, começo falando sobre a Petrobras, uma das principais empresas do índice Bovespa. A empresa tem desvalorização de 10% nas ações nesse último mês que passou, pressionadas, claro, pela política de dividendos, mas nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a política de preços também voltou ao radar dos investidores. Aquelas interferências que o mercado esperava para o ano passado se concretizam agora e devem prejudicar o papel para o restante do ano na sua avaliação ou não? Tudo que está se mostrando que sim, né? O que a gente vem observando é cada vez mais o governo, de alguma forma, tentando interferir na Petrobras, né? Seja pela questão dos dividendos, seja pela questão também de conselho. Então, isso, de certa forma, tem feito com que os analistas, na hora de fazerem as suas projeções, considerem aí o risco governo, né? O risco governamental maior. Então, até por conta disso daí que a gente tem visto aí a Petrobras com esse performance negativa nesses últimos tempos, em comparação com os pares dela, tanto locais quanto internacionais, que haja vista que o petróleo teve uma reação, até por conta de fatores macros externos e tudo mais, e acabaram performando positivamente. A Petrobras, ela está ainda num patamar justamente em virtude disso aí, seja dividendos, seja a segurar essa questão da defasagem do preço, né, em torno de 65 centavos, em torno mais ou menos quase 20% aí do preço, 17 alguma coisa. Então isso daí leva os analistas e os investidores também a ficar um pouco mais cauteloso com o investimento na ação. Vamos lembrar que a Petrobras é uma empresa de capital misto, apesar de ter o seu controle ainda na mão do Estado, mas ela deve sim satisfação aos seus acionistas. Então, isso daí tem deixado aí os investidores bastante desconfortáveis e, consequentemente, estão mais cautelosos na hora de fazer seus investimentos. Outra empresa grande do Ibovespa que tem também tido suas ações pressionadas nesses últimos meses é a mineradora Vale. Tiveram rumores de possíveis interferências do governo na sucessão de Eduardo Bartolomeu à frente da companhia. O governo negou, deu uma mudada ali no discurso, mas um conselheiro independente, Luciano Penido, renunciou ao seu cargo justamente por essa questão. Ele acusou a sucessão de Eduardo Bartolomeu de ter uma nefasta interferência política. Atualmente, Rodrigo, as ações da Vale, elas são pressionadas ainda por esse temor ou existem outros fatores, sobretudo em relação à economia chinesa, ao ritmo de crescimento chinês e aos preços do minério de ferro que estão pressionando mais o papel nesse mês de março? Eu acredito que esse temor da questão do CEO da Vale, né, da sucessão do Bartolomeu, tenha já ficado para trás, já foi vamos chamar assim, uma página virada. Óbvio que deixou suas rascunhas, né, no processo de seleção, ainda mais com a carta daquele conselheiro independente,
Mas acho que assim, a Vale depois veio ao mercado falando que vai seguir os processos legais, contratar headhunters internacionais, buscar 3 nomes aí de mercado. Acho que nesse sentido aí, vamos falar assim, foi superado. A Vale ela está num momento onde o cenário macro, principalmente China, tem interferido muito no preço das ações dela, né? Já visto que é a grande parceira da Vale, a Vale exporta muito para a China e com toda essa questão da China em desacelerando, problema no setor de imobiliário lá deles, que consequentemente migra para o siderúrgico e mineração, estoques elevados nos portos de minério. Então tudo isso aí colaborou para esse desempenho negativo da Vale. Acho que é uma das maiores empresas mineradoras, com um dos melhores minérios, né, de qualidade de pureza. Então, o macro, neste momento, acredito que está sobrepondo aí ao momento da empresa. Rodrigo, a gente está chegando ao fim da temporada de balanços corporativos do quarto trimestre do ano passado, enquanto as grandes empresas, né, me refiro a Petrobras e Vale, acabaram decepcionando um pouco, seja por dividendos, seja por próprios números de produção. Eu quero entender o que a gente tem de destaque positivo nessa temporada de balanços que está chegando ao fim, quais são as perspectivas para esse ano de 2024. Bom, acho que a gente teve aí uma temporada que, em grandes números, foi uma temporada positiva. Se por um lado teve a gente algumas decepções em relação ao dividendo, que você próprio mencionou na questão da Petrobras, a própria Vale, ela veio com um resultado bom. Então, no geral, a gente viu aí o setor financeiro reportando bons resultados robustos. Algumas empresas do setor de consumo varejo entregando dentro das expectativas. Lógico que houveram decepções, principalmente naquelas empresas mais de e-commerce, talvez não na linha final, mas nas conference call que depois elas reportaram. Mas, no geral, a gente vem encerrando uma temporada de resultado com um viés positivo e uma expectativa de aumento nos lucros 12 meses à frente, né, para as nossas empresas, o que colabora ainda mais para aquela narrativa que a gente já vem falando, né, que as nossas empresas estão descontadas em relação a múltiplos que elas vinham sendo negociados. E isso daí só mostra que as nossas empresas têm ainda espaço aí a se recuperarem. Certo, Rodrigo. E a gente tem desde o ano passado aquele rumor, a possibilidade de uma retomada da temporada de IPOs. No ano passado nenhum, até agora nenhum também. O apetite ao risco, você citou algumas empresas aí do varejo, também tecnologia, empresas menores. O apetite ao risco deve aumentar ao longo dos próximos meses ou, de fato, a questão dos juros americanos ainda pesa no mercado brasileiro e essa discussão deve se arrastar por mais algum tempo? Acredito que ainda o macro, os juros americanos, vai continuar prevalecendo, fazendo preço, né? A gente realmente não teve IPO, mas a gente teve alguns follow-ons, que de certa forma foram bem sucedidos. E para que realmente os IPOs, né, a entrada de novas empresas no mercado acionário, na Bolsa de Valor de São Paulo, volte a ocorrer, sim, a gente necessita de um ambiente mais estável para que os investidores possam tomar mais esse risco aí, aportando nessas empresas novas, né? Então, enquanto a gente não tiver muito claro a trajetória dos juros americano e, por consequência, o nosso juro também, até quando ele vai ceder, nosso juros também depende muito das nossas questões fiscal. Então, quando a gente não tiver ainda, vamos chamar assim, esses 3 pilares, juros americanos, juros local, com risco fiscal meio que equilibrados, não estou falando de solucionados, mas que a gente tenha uma previsibilidade do que vai ocorrer, acho que o apetite para risco, para novas empresas, para a IPO, fica ainda deixado de lado, deixado em segundo plano. A partir do momento que a gente começa a ter, os Estados Unidos vai começar a baixar seus juros, já está definido 3 cortes a partir de agosto. O nosso risco fiscal está controlado, sei lá, o governo vai ou não mandar proposta para mudar a meta, mas o mercado aceitou o que o governo propôs, nosso juros já cedeu para próximo de 10, quase rompendo aí talvez para um dígito. Acredito que daí o apetite para risco, para essas novas empresas voltem e a gente pode ver aí de novo uma boa safra de empresas querendo adentrar no mercado.
Fiz essa pergunta até pelo fato das bolsas americanas terem renovado seus recordes dia após dia lá nos Estados Unidos, muito impulsionadas, claro, pelas empresas de tecnologia, inteligência artificial, a Nvidia, enquanto aqui no Brasil, o Ibovespa, com uma composição diferente, tem sido mais pressionado nesses últimos dias e está um pouco distante da sua máxima histórica. Vou trocar um pouco de assunto, mas ainda nessa atuada sobre os estrangeiros, Rodrigo, porque eles já sacaram mais de 20 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira só nesse comecinho de ano 2024. O monitor em tempo real FedWatch aponta que 62% dos investidores esperam o primeiro corte nas taxas de juros americanas no próximo mês de junho. Junho são daqui 3 meses. Esse volume de estrangeiros até lá deve continuar menor, ele deve continuar saindo, e a partir de quando que a gente pode observar um retorno? Vai ser mais ou menos ao mesmo tempo desse corte de juro americano? Bom, o mercado vive de expectativas, né? Então, acho que esse fluxo aí de saída que a gente observou, vem observando, né, do estrangeiro, acho que está muito correlacionado também com aquela forte entrada que a gente teve no final do ano passado, final de outubro, novembro e dezembro, né? Então, a gente costuma dizer, esse fluxo aí é mais assim o smart money, aquele investimento de curto prazo, seja para alguns meses, 6 meses, 1 ano. Não é aquele investimento estrutural de longo prazo. Então, esse recurso que está saindo, acredito que realmente é desse público aí, onde ele acabou se beneficiando de todo o movimento de alta da Bolsa, e agora, por conta até dos juros americanos, ele acaba saindo. A partir do momento que a gente observar se vai ser em junho, se vai ser em agosto, a gente conseguir ter uma visão mais certeira de quando inicia-se aí o corte dos juros, isso daí junto com a nossa queda de juros, consequentemente, a gente vai ver esse apetite de risco voltando. Então, o mercado não vai esperar acontecer para voltar. Ele só precisa ter, talvez, uma sinalização mais certeira de quando vai começar, para ele já começar a antecipar a sua volta. Ainda realmente embasado, né, naquilo que eu comentei, de que as nossas empresas, todavia, elas seguem descontadas, elas seguem tendo prêmio em relação aí ao mercado que elas negociavam. Tá? São empresas muito bem posicionadas, então isso daí tudo deve voltar a atrair o investidor para cá. Rodrigo, aqui no Brasil, o mercado recebeu com alguma aflição a mudança no comunicado do Copom, que tirou o plural dos cortes de juros para corte de juros de 0,5 ponto percentual, deixando em aberto o restante do ano sobre política monetária. Foi recebido com alguma aflição ou não? O mercado já vinha se preparando para essa tirada do S que a gente comentou, né? Mas também deixou um pouco jogado no ar em questões locais, questões macro locais. Isso, até por conta disso, talvez semana passada, né, a gente teve um movimento um pouco mais de realização no nosso mercado, né? E acho que o mercado está justamente aguardando agora, quarta-feira, quando sai a ata do Copom, para entender exatamente o que ele quis dizer com isso daí. Se ele está botando um peso maior em relação a risco fiscal, a crescimento, justamente que isso não era esperado. A retirada do S, o mercado já estava meio que esperando, não vai mais ser, ainda mais por a gente entender que está no final de ciclo de corte, então faria todo sentido ele tirar o S para não saber se vai ser meio, mais 3,5, mais uma de meio com 3 de 0,25, alguma coisa do gênero. Então faria sentido, mas aquela outra frasezinha que ele acabou deixando lá levantou um pouco de dúvida em que o BC estava se pegando, se é fiscal, se é crescimento. Então vamos aguardar quarta-feira com a divulgação para poder entender exatamente o que o mercado quis dizer e assim os analistas, os investidores poderem refazer suas contas aí e voltar a se posicionar. Não acredito que é algo que vá deteriorar a nossa situação, que já vem estando aí muito boa, né? Vai continuar atraindo investidores. Acredito que as nossas empresas seguem aí bem posicionadas. E para fechar, vou falar um pouco do fiscal que você mencionou na resposta. O governo anunciou um bloqueio de quase 3 bilhões de reais no orçamento e prevê um déficit esse ano de 0,1%, que estaria dentro do limite do arcabouço fiscal, que
projeta ali um rombo até de 0,25% do PIB. Esse contingenciamento feito pelo governo, esse bloqueio de quase 3 bilhões, ele também ficou dentro do esperado? De fato, essa discussão sobre meta fiscal é uma discussão que ganhou mais tempo em razão da arrecadação de janeiro, de fevereiro, ou o mercado ainda está muito descrente quanto a esse objetivo? Acredito que esse contingencionamento de 3 bilhões aproximadamente tenha ficado dentro. Talvez o mercado até esperava um pouquinho mais para mostrar até que o governo está um pouco mais resiliente, está mais cauteloso em relação a isso. Mas, como você mesmo mencionou, os dados de arrecadação de janeiro e fevereiro foram muito positivos. Então, o governo, nisso daí, ganhou o tempo de se iniciar a discussão em mudança de meta, né? Então, acho que a gente vai começar a ter, talvez, uma discussão mais aflorada para revisão da meta, talvez mais próximo do meio do ano. Em se confirmando aí, talvez mais uma arrecadação positiva de março, o governo respira melhor e talvez aí a mudança da meta, né? O mercado, acho que até 0,5%, 0,70 aceitaria como estouro assim, de meta, né? Aceitaria essa mudança de meta de 0 para 1,5, 0,70. Acho que está indiretamente implícito aí nas avaliações aí dos analistas. Algo acima disso daí já deixaria, obviamente, o mercado desconfortável. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. As portas do programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Valeu, até mais. E vamos ao que será destaque ao longo do dia nos mercados. A agenda dessa semana será bem cheia. Amanhã, terça-feira, o Banco Central publica o Boletim Focus, com as projeções do mercado para a economia brasileira e também a ata da última reunião do Copom, com possíveis recados e possíveis caminhos que o Banco Central deve percorrer na política monetária brasileira até o final do ano. Amanhã também sai o IPCA 15 de março, que é considerado uma prévia da inflação do mês. Na quarta-feira, o dado de dívida pública, de dívida bruta do Brasil em relação ao PIB, mês de fevereiro, e na quarta-feira a taxa de desemprego do Brasil, geração de emprego do CAGED e também a taxa de desemprego do Brasil, que está nos níveis mais baixos em 10 anos. Nos Estados Unidos, publicações de inflação e a última leitura do PIB do quarto trimestre americano também prometem agitar a semana. Passando pelos indicadores, antes de encerrar o programa de hoje, o dólar abre o dia em queda de 0,5%, cotado a R$ 4,98, e os futuros do Ibovespa, esses são negociados em estabilidade nesta manhã. Agora sim, ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Te lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o VGSA, faço sempre o convite, todas as terças-feiras, na hora do almoço, com o presidente de uma grande empresa do país. Não deixe de conferir. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá!